Boa noite a todas e todos. Estamos aqui no nossa sexta aula da Escola de Inverno e hoje vamos tratar, né, do tema alimentação e mudanças climáticas. Bom, a Escola de Inverno do GEPAD, organizada em parceria com o Instituto Fome Zero e também o Instituto Comida do Amanhã, agradece, né, a presença dos nossos painelistas de hoje e cumpriu a mim a tarefa de fazer a moderação. Me chamo Júlio Alt, estou doutorando do programa de pós-graduação do PGDR, né? Então, também estamos aí dentro dos organizadores desse evento. E hoje, a nossa temática, como já falei, será alimentação e mudanças climáticas, né? Um tema super quente neste momento, especialmente que o estado do Rio Grande do Sul passa, né? Pela qual a questão climática caiu, né? Caiu o mundo sobre nós após essa enchente e afetou, né? A produção alimentar e tudo mais. Por exemplo, movimentos trabalhadores sem terra na região metropolitana, exemplo disso, né? Arroz e outros produtos, né? Extremamente afetados, entre outras cadeias, né? Que nós estamos vendo aqui no estado do Rio Grande do Sul, o exemplo do quanto, né? Esse tema é quente e necessário a gente discutir. Então, teremos hoje duas pessoas muito especiais para que possam fazer com que a gente reflita sobre esse tema de forma aprofundada. A primeira delas é o professor Marcelo Conterrato e a segunda é a Fernanda França de Vasconcelos. O professor Marcelo é doutor em desenvolvimento rural no PGDR e também doutor, né, aqui pela URGS e atualmente é professor aqui da universidade e também vinculado ao Departamento de Economia e Relações Internacionais e também ao Programa de Desenvolvimento Rural, o PGDR. Ele é coordenador hoje do nosso programa, PGDR, e muito obrigado pela sua presença, Marcelo. E, e a segunda pessoa que vai nos brindar hoje com seus conhecimentos é a Fernanda Castilho Vasconcelos, que ela tem mestrado e doutorado também no PGDR, e ela integra, né, o GEPAD, colega, portanto, e possui muita experiência, né, nesse debate das questões de política internacional, né, e relacionando também com a questão climática e políticas públicas. Então, bem, obrigado, Fernanda, por ter aceito o convite, professor Marcelo. A nossa metodologia é a gente fazer, como vocês já viram nas outras aulas, né? É um debate de 20 a 25 minutos. Eu aviso quando faltar 5. E primeiro, conforme combinamos, né? Primeiro o professor Marcelo começa, depois passamos para a Fernanda, e enquanto, né, ocorrem essas duas exposições, a gente vai coletando as perguntas, né, escritas aí no chat, e daí a gente relata ali as perguntas depois ao final, e pede daí que se o Marcelo, a Fernanda conseguirem, de alguma forma, refletir também sobre as perguntas, vai ser muito bom. Então, de imediato, eu passo a palavra para o Marcelo Conterrato para fazer o uso aí do seu tempo e da sua fala. Obrigado por terem aceito o convite, Marcelo e Fernando. É, Está bem? Boa noite a todos e todas. Antes de mais nada, a gente deve brindar, falo por mim, a assistência a vocês que organizaram, né? Ao GEPAD, a todos que acompanham aqui de alguma forma, aos demais 118 participantes, né? De nada adiantaria eu estar aqui se não houvesse todo esse movimento de vocês. Então, isso sim deve ser brindado, né? É, Bom, eu não vou nominar ninguém aqui, porque certamente eu vou esquecer, né? Então, saudar os colegas, as colegas, o GEPAD, o Instituto Fome Zero, o Comida do Amanhã, e antes de mais nada também aos meus colegas Márcio e Joelson, que imagino estejam aqui entre estes agora 122 participantes. Eu já posso carregar aqui a apresentação, né? Vamos lá.
Carregou? Estão vendo? Sim, vamos ver se ela passa. Passa. Bom, dentro do tempo que me foi concedido, né, eu vou fazer uma exposição sumarizando e dando alguns saltos, porque, do contrário, é difícil tratar de todas as questões que essa pesquisa que leva a esse título, tá, demandou, tá, das pessoas envolvidas, tá, com ela. Então, aqui, esse título que a gente está chamando, né, gases de efeito estufa em cadeias alimentares curtas, médias e longas, uma análise comparativa do Food Miles de uma cesta de alimentos para o Brasil a partir dos dados do ProHort-Ceasas. Então, é exatamente o conteúdo de um relatório mais amplo que está prestes a ser finalizado e ter uma circulação mais ampla, né? E que teve o apoio financeiro do ICS, o Instituto Clima e Sociedade, né? Do Rio de Janeiro, e um apoio institucional, de recursos humanos, e apoio técnico, infraestrutura da própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, do CISAD e, indiscutivelmente, já de longa data, do próprio GEPAD, né? E que eu, Marcelo Conterato, os colegas Márcio Gazola, professor, pesquisador vinculado ao GEPAD, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e o Joelson Santos, doutorando em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nos adentramos nesse tema a partir de um projeto, né, que nós, de acrônimo Interfaces, né, interfaces entre clima, alimento e sociedade. Então, parece que está ajustado, né? Vem a calhar um pouco com a discussão mais ampla, algumas das discussões mais amplas que o GEPAD tem feito, e adentrar nesse tema de crise climática, mudança climática, a partir de alguns recortes que eu vou explicar mais à frente, tem gerado desafios e expectativas, né? Então, feita esta introdução, eu vou passar aqui, dizer que, de fato, a gente vive uma curva de aprendizagem, seja teórica, mas também metodológica, e em termos de resultados, quem sabe mais metodológica em termos de análise de resultados e futuro do que, sei lá, enfim, do ponto de vista teórico, em que algumas escolhas se colocaram ajustadas, né? E eu vou explicá-las mais adiante. Bom, então, assim, nos colocamos uma pergunta, que seria, bom, cadeias curtas de alimentação emitem menos CO2 que cadeias longas? É uma pergunta que nos colocamos e nos propusemos a responder. Então, esse é um desafio a partir da literatura internacional e nacional, e nos propusemos a aferir a emissão de CO2 em cadeias curtas, médias e longas a partir de uma cesta de alimentos e um recorte metodológico que eu vou explicar mais à frente. Acho que isso também tem nos levado a refletir, sobre um segundo ponto, dado que o nosso recorte do Food Miles e da análise de avaliação de ciclo de vida, que eu vou detalhar mais à frente, nos leva também a uma discussão importante e necessária sobre transição energética e descarbonização, talvez mais especificamente o papel dos sistemas alimentares, né, no caso brasileiro, ou um recorte desse sistema alimentar, né, desse grande guarda-chuva chamado sistema alimentar. Eu vou me permitir alguns saltos, né, porque, bom, a literatura sobre emissão, causas e os gases de efeito estufa, e os gases que promovem efeito estufa, já tem uma consolidação na literatura internacional, no caso brasileiro também, tem estudos recentes que vão sinalizar essa contribuição importante, já observando o recorte dos sistemas alimentares, né, ou seja, em torno de 30%, mais ou menos, da emissão de gases de efeito estufa, fundamentalmente a partir de mudanças do uso da terra e florestas e da agropecuária, refletindo com bastante sinceridade a dinâmica
da agropecuária e da própria economia brasileira em relação às fontes de emissão de gases de efeito estufa, contrariando, indo um pouco em outra direção em relação ao mundo em que os sistemas alimentares têm uma contribuição mais modesta se comparado ao brasileiro, tá? E não no caso dos 70%, mas em torno de 30%, né? E com talvez uma certa tendência de declínio, dependendo quais regiões do mundo. Bom, então, assim, olhar os 70, olhar os 30, no caso brasileiro, né? Como nossas escolhas metodológicas e de fontes de dados, né? Nós, obviamente, não podemos, não desconsideramos essa importância dos sistemas alimentares ou da emissão de GE dos sistemas alimentares a partir de mudança do uso da terra e agropecuária, mas não foi esse o nosso foco, né? O nosso recorte foi, em boa medida, olhar uma partezinha do setor energético, mais especificamente o recorte do transporte rodoviário, né, que eu vou explicar mais adiante. Então, enfim, a gente se desafiou a isso e, em boa medida, também testando e colocando como hipótese a confrontação de certos dados internacionais com aqueles que nós achamos, né, com nossos achados através da pesquisa. Tá? Então, está na literatura, tá? Essas emissões globais dos sistemas alimentares, e aí, de novo, destaque no caso brasileiro, com mais ou menos 70%, isso vai variar de um ano a outro, especialmente em função da emissão de CO2 originária de queimadas, né? Então, um ano diminui os focos de queimada, diminui a emissão de CO2, diminui o peso dos sistemas alimentares. Então, no caso brasileiro, tem esse DNA bastante específico em relação à origem predominante do CO2 em função de uso da terra, alterações na cobertura e uso da terra e das práticas agropecuárias. Tá? Mas, assim, o sistema de transporte de mercadorias, inclusive agropecuárias, né, da produção agrícola, da produção pecuária, tem um peso importante, embora recaia em um outro setor, né, o setor de energia e uma espécie de subsetor transporte. Então, a gente também tem esse aprendizado, dadas, por exemplo, enfim, a situação continental brasileira, território brasileiro, os modais de transporte, o peso do transporte rodoviário movido fundamentalmente por combustíveis fósseis, no caso do diesel, né? Então, enfim, aqui eu resolvi trazer bem rapidamente que essa contribuição no setor no transporte, no setor de energia, né, tende, inclusive, a aumentar o seu peso, né, ao longo dos anos. Inclusive, se espera, conforme a empresa de pesquisa energética, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, né, um aumento significativo, uma contribuição significativa, né, do diesel, pelo menos até 2030, como fonte energética vinculada aos transportes, né, aos transportes de mercadoria. Então, transporte rodoviário de carga, especialmente, né, que é o hegemônico, ineficiente, tá, e altamente poluidor. Então, no curto prazo e médio, não se tem assim muita luz positiva, né? E basta observar também a discussão sobre a margem equatorial, a exploração de petróleo, né? E uma certa timidez em relação à transição energética e à descarbonização envolvendo dentro do sistema alimentar, né? Então, uma prova disso é, inclusive, né, o licenciamento de caminhões de grande porte, né, predominando sobre os de pequeno porte no transporte de mercadorias e especialmente, ou seja, caminhões pesados, os semipesados, e isso tem uma relação estreita com sistemas alimentares, tá? Então, enfim, parece que é um certo círculo. Então, a cada 10 caminhões licenciados, 5 são pesados de grande carga, né, de grande capacidade de carga. Tá? E isso tem a ver com a própria dinâmica do sistema alimentar brasileiro, do sistema agroalimentar brasileiro, né, que é extremamente dependente, enfim, né, em termos de demanda energética, do tipo de combustível, do modal de transporte ou do modo de transporte, né, e uma implicação direta nas cadeias alimentares de distribuição, ou seja, uma espécie de
retroalimentação das cadeias longas ou mais alongadas, que eu vou, quem sabe, detalhar um pouquinho mais à frente. Então, tem uma espécie de um círculo vicioso, tá? Altamente poluidor e emissor de CO2 e que se espera, conforme projeções da empresa de pesquisa energética brasileira, um incremento, né, da importância do próprio diesel, tá, na matriz energética, pelo menos até 2032. Então, assim, isso tem reflexo direto, perdão, né, nas emissões de gases de efeito estufa. Tá? Então, a gente se fez essa pergunta: quanto de CO2 é emitido por esse processo, né, de food miles ou do passeio das mercadorias, né? Ou seja, esse passeio das mercadorias, em hipótese, tem uma pegada de emissão de CO2 bastante significativa, né? De uma cesta de alimentos, né? Que eu vou explicar depois as razões de termos escolhido o tomate, a maçã, a cebola, a laranja e batata, tá? De forma comparativa entre cadeias curtas, médias e longas de abastecimento alimentar. Para o ano de 2022, a partir dos dados das centrais de abastecimento, né, vinculadas à Conab e o ProHort, que é um programa de modernização, tá, de hortigranjeiros no Brasil, que já adianto é um aspecto bastante positivo se a gente quiser pensar planejamento, uma política de distribuição alimentar, no caso brasileiro. Então, é algo que vale a pena reforçar aqui. Bom, então, vinculando, né, o Food Miles na sua complexidade maior e envolvendo sistemas alimentares, enquanto proposta mais conceitual e teórica, né? Esse passeio das mercadorias, que já é retratado na literatura nacional e internacional, junto com a avaliação do ciclo de vida, análise do ciclo de vida, que também tem recorrência em estudos nacionais e internacionais, né? Tem associações internacionais, associações nacionais, tem eventos, seminários, congressos nacionais que se dedicam a essa discussão, iniciativa pública, iniciativa privada, para promover inventários, né, em relação às emissões de CO2, aos ESGs, enfim, tem uma discussão bastante ampla e interessante na literatura, e nós fizemos essa aproximação teórica do Food Miles, tá? Recortando dentro dessa discussão do Food Miles nos sistemas alimentares, o transporte. Tá? Então, a gente sabe que é muito mais amplo do que isso, tá? E na análise do ciclo de vida, também olhando, enfim, numa discussão do berço do início ao fim, do berço ao túmulo, né? A literatura, os termos são um pouco ambíguos às vezes, desse passeio das mercadorias. Tá? Então, a gente teve esse propósito. Bom, aqui resumindo bastante a metodologia de contabilização de GE, tá? Então tem uma literatura e questões que atestam, né, que destacam a avaliação do ciclo de vida como um instrumental de cálculo. Não é específico, assim, não há uma metodologia específica de ACV, né, mas diretrizes que fornecem uma estrutura para o método. Tá? Então, por exemplo, se vocês fizerem uma pesquisa rápida, mesmo na internet, com esses descritores, vocês vão encontrar um mundo de possibilidades envolvendo avaliação de ciclo de vida, né? De produtos, por exemplo, de todos os setores, de um conjunto de atividades muito, muito ampla. Né? Então, nós tivemos essa preocupação em fazer essa ancoragem metodológica. Tá? Bom, por que esses 5 produtos, né? Batata, tomate, laranja, cebola e maçã? Porque, olhando os dados das centrais de abastecimento da Ceasa, né, vinculadas à Conab, né, há um quantitativo muito expressivo destes produtos, destes 5, né, no total de comercialização das Ceasas nacionais, ou seja, fazem parte das rotas, né, ou seja, do recorte do transporte, né, em todo o território nacional, tá?
também fazem parte da dieta do brasileiro. Tá? Então, ou seja, quais são as opções metodológicas? Que produtos que circulassem nacionalmente, tem outros, obviamente, tá? Mas produtos que tenham uma representatividade importante na circulação entre as centrais de abastecimento de todo o Brasil, tá? E que fizessem parte da dieta do brasileiro. Então, enfim, algumas outras perguntas, por exemplo, por que é que 80% ou mais dos alimentos que chegam à Ceasa Belém vem de fora? Tá? E aí a gente foi olhar as outras Ceasas, não é específica da Ceasa Belém, né? Então, ou seja, tem um amplo passeio de um conjunto grande de mercadorias, de produtos agrícolas que circulam entre as Ceasas, e a gente teve que fazer escolhas até mesmo para tornar o método operacionalizável. Tá? Então, assim, dentro dessa perspectiva de análise, né, se vinculou como origem a CEAGESP São Paulo, por ser o principal entreposto, né, de circulação, de comercialização de produtos. E aqui eu vou fazer um parênteses, né? Eu acho que a professora Cátia circulou agora esses dias, né? Que saiu no Diário Oficial que foi por terra o processo de venda ou de privatização da CEAGESP e da CEASA Minas, se não me engano, acho que foi isso. Bom, então, de fato, temos que fazer um salve para isso, né? Porque, de fato, essas centrais cumprem um papel fundamental no abastecimento alimentar brasileiro, tá? Isso é indiscutível. Então, cadeia curta, alimentos provenientes de municípios do interior de São Paulo que se destacassem na produção destes produtos que eu citei, com uma distância de até 170 quilômetros até a CEAGESP capital. Então, cadeia curta. Cadeia média e longa. Cadeia média da CEAGESP, São Paulo até Rio de Janeiro, e cadeia longa da CEAGESP até Belém do Pará. Bom, então aqui tem uma escolha, tá? Da centralidade da CEAGESP, São Paulo, da importância da própria CEASA Belém para caracterizar uma cadeia longa, a COP30, o ano que vem, e a CEASA Rio por também caracterizar uma cadeia média. E aí o critério para definir cadeia, de fato, é a distância. Não é elo, não são os agentes, não são os atores, né? Não são os intermediários, como também parte da literatura traz, mas são a distância física. Tá? Então, fizemos isso, detalhamentos estão, tanto teóricos quanto metodológicos, estão no relatório, que em breve esperamos circular com todo vigor. Tá? Então, levamos em consideração alguns parâmetros, como distância, quantidade transportada, consumo médio de combustíveis, fator de emissão dos combustíveis, valor do poder calorífico médio dos combustíveis, fator de emissão do modal de transporte. Então, são parâmetros já consolidados na literatura. Embora a parte considerável, ou a maior parte da literatura e dos estudos sobre os inventários sobre GS não se vinculem nos próprios sistemas alimentares, né, a partir de realidades europeia, americana, que tem outro tipo de estrada, outro tipo de motorização, outro tipo de caminhão, né, e experiências nacionais são relativamente tímidas, nacionais em relação a trazer isso para a realidade brasileira. Tá? Dizendo aqui de novo o recorte dos transportes. Então, o que interessa mais aqui nos resultados, né, primeiro, assim, respondendo a primeira pergunta, a pergunta orientadora, cadeias curtas emitem mais ou menos que cadeias longas? Emitem menos, tá? Emitem muito menos, substancialmente menos, qual é essa distinção? Tá? Então, aqui a gente escolheu alguns resultados, né? 3 ou 4 tabelas, alguns gráficos, para comprovar isso. Então, o primeiro é esse, né? Comparativo das emissões de GE maios dos volumes anuais transportados de alimentos nos 3 tipos de cadeias. Né? Lembra, cadeia curta, média e longa. Cadeia curta, interior de São Paulo até a CEAGESP São Paulo. Cadeia média, CEAGESP São Paulo até CEASA Rio de Janeiro. Cadeia longa, CEAGESP São Paulo até CEASA Belém.
Tá? Então, nesses alimentos e as suas justificativas que eu já sinalizei. Então, aqui em especial, olhar nestas razões de emissão fracionadas, né, que, enfim, nessa linha vermelha, a última, que as cadeias médias emitem. Né? É mais do que as curtas, né? Uma razão de 8,2, e as cadeias longas, que era a principal pergunta em relação às cadeias curtas, emitem 22,26 vezes mais do que as cadeias curtas, né? Cadeia longa em relação à cadeia curta. Tá? Então, numa resposta direta, sim, cadeia curta emite menos que cadeia longa, ou vice-versa, né? Cadeia longa emite muito mais do que uma cadeia curta. Tá? Embora Professor, existam. temos 5 minutos, tá bem? Temos, eu estou. E vai fechar bem certinho. Tá bem, obrigado. E aí, olhando um pouco os produtos, né? Alguns produtos vão emitir mais, outros vão emitir menos. Isso vai depender do volume transportado, sei lá, por exemplo, de laranja do interior de São Paulo até a CEAS, até a CEAGESP capital, a frequência destas viagens, a tonelagem transportada, que tem a ver com o tamanho do caminhão. Então, do interior de São Paulo até a CEAGESP tende a predominar um tipo de caminhão, né, menor, então vai fazer mais vezes o frete. De São Paulo ao Rio de Janeiro é um perfil de caminhão que predomina, da CEAGESP São Paulo a Belém tende a ser um caminhão muito maior, que vai transportar um tipo de carga com um determinado perfil de volume. Então, isso vai explicar, em boa medida, essas emissões fracionadas aqui, colocadas em gramas de CO2 por tonelada de produto, que é o que a literatura internacional também tende a trazer os resultados de pesquisa através dessa métrica, né? Gramas de CO2 por tonelada de produto. Tá? Então, aqui, cadeia curta, média e longa. Olhando aqui, né, cadeia curta 93,09, né, gramas de CO2 por tonelada de produto na cadeia curta, na cadeia média 391,84 gramas, na cadeia longa 1.434,98 gramas. Tá? Olhando a cesta de produtos nas cadeias e também acima cada um dos produtos. Tá? Resolvemos fazer aqui uma forma diferente assim de apresentar um pouco os dados, né? Para representar, enfim, a cadeia longa, a cadeia média e a cadeia curta. Então, tem uma diferença enorme, né? Nós encontramos uma diferença nesse fator de emissão associados ao food miles muito significativo, né? Então, de 1.434,98 gramas de tonelada de grama de CO2 por tonelada de produto na cadeia longa, para pouco menos de 400 na cadeia média e um pouco mais de 90 na cadeia curta. Tá? Aqui, comparando os produtos dentro das cadeias, né, a gente vai chegar a algumas questões, como, por exemplo, né, enfim, a maçã tem uma contribuição importante, né, emite bastante na cadeia curta, bem como a batata. Na cadeia média, a maçã também se destaca também na cadeia longa. Né? Então, isso tem a ver com as nossas escolhas metodológicas que ajudam a explicar essas diferenças entre produtos, né? Olhando que, ou destacando que a nossa principal preocupação não era especificamente os produtos, mas em sim as cadeias. Mas como as cadeias, né, são formadas, a cesta é formada por um conjunto de produtos, também é possível comparar os produtos e não só as cadeias. Tá? Então, no confronto com a literatura, vou encaminhando aqui, tá? Enfim, tem alguns estudos que trazem informações próximas, com alguma semelhança, tá? Em relação ao que nós fizemos. Tá? Então, assim, não raro esses estudos mensuram quilometragem, ou seja, esse passeio das mercadorias, né, na perspectiva do food mile, sim, mas o quanto, né, volume, tipo de produto percorre entre um ponto e outro, né, e não o carbono emitido. Então, nesse caso, a gente entende, também temos uma contribuição em relação a isso. Nos estudos internacionais, em relação à emissão, comparando cadeias, né? Aí sim, emissão, e não só o passeio das mercadorias, né? A emissão dos food miles. Né? As cadeias curtas tendem
a emitir, em alguma medida, mais CO2 de fundo miles, porque tende a, enfim, algumas experiências, a pessoa se deslocar e transportar um volume pequeno de produto, tá? Depois, enfim, outras experiências que também poderiam levar em consideração para se pensar uma discussão como essa, tá? Por fim, bom, acho que nunca é demais dizer que a gente sempre precisa de mais pesquisa, tá? Para pensar a sustentabilidade desses processos ou a insustentabilidade de certos processos, tá? Pensar incentivo à produção local, e no sentido de incentivar o encurtamento das cadeias, a sua diversificação com propósitos de sustentabilidade, políticas públicas, acho que reconectar ou aproximar, esforços de aproximar produtor e consumidor, e uma espécie de descentralização do sistema SEASAS, acho que poderia ser pensado, né? Mas aí tem que ver momento político, condição econômica e coisas do tipo, né? Para a gente não, talvez, e por fim, não cair numa suposta armadilha de que, em hipótese, motorização mais eficiente, melhores estradas, tá? Uso de caminhões menores, mais eficientes, biometano, caminhões híbridos, elétricos, sustentem cadeias longas, no sentido da descarbonização. Tá? Então, tem aqui uma armadilha que talvez a gente tenha que atentar. Bom, terminei aqui, e fico aberto depois a discussões. Eu dei saltos, tá? Engoli algumas coisas, mas foi preciso. Muito grato, professor Marcelo, pela excelente fala. E as perguntas, de fato, vão ocorrendo, né? E depois a gente vai ler para vocês as perguntas e pedir, né, se puderem responder. Então, de imediato, já agradecendo ao Marcelo, eu passo a palavra para a Fernanda Vasconcelos para fazer o uso pelo tempo também, igual ao do Marcelo. Bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada. Vou pedir ajuda para compartilhar minha apresentação. Acho que foi. Foi. Opa. Foi. Tá. Ótimo. Bom, só para contextualizar um pouquinho, bom, eu sou Fernanda, eu, junto com a professora Kátia, ano passado nós iniciamos um projeto com a FAPERGS, junto com a Kátia e com a Cristiane Severo, que fazia uma análise das agendas federais sobre mudanças climáticas e produção de alimentos. E aí, inspirado nesse projeto, eu submeti um projeto também com a professora Kátia para o CNPq, para um pós-doc, para fazer a análise das agendas políticas estaduais que fizessem a análise, né, das políticas que tratassem esses sistemas alimentares e as mudanças climáticas. Só que como eu já venho de um longo período estudando as agências internacionais, eu não consigo me desligar disso. Então, eu trago aqui o que a gente vai discutir hoje, são como é que esses dois temas, os sistemas alimentares e as mudanças climáticas, convergem nas agendas políticas, desde as agendas internacionais, então dessas agências internacionais, e também dentro do debate científico, mas também como é que eles vão impactar a agenda federal aqui no Brasil, as agendas regionais, estaduais e, por fim, as municipais. E aí eu gostaria de trazer aqui algumas, enfim, algumas ânsias, algumas angústias que eu tenho em relação a esses temas que eu acho que a gente tem que conversar, e eu acho que esse é o espaço para a gente conversar a respeito. E eu gostaria muito também de ter esse retorno da impressão de vocês. Então, acho que a gente pode ir adiante. Bom, então essas pesquisas, né, as primeiras pesquisas que falam desse encontro sobre sistemas alimentares e mudanças climáticas, elas também elas vão ao encontro do início
dessa preocupação com as mudanças climáticas e com a evidência de que o clima estava se transformando. Isso acontece ainda na década de 90. Muito dessas pesquisas na época tratavam as mudanças climáticas e a produção de alimentos, né? Então, como é que a agricultura era um grande impacto para o clima, né? Como é que a agricultura estava impactando, como é que a agricultura tinha era uma causa do aquecimento global, como é que a agricultura era uma causa de emissões de gases de efeito estufa, né? Então, primeiramente, nesse primeiro momento, essas pesquisas giravam muito em torno desses temas. Mais atualmente, a gente pode passar, essas pesquisas elas ganham outros contornos muito maiores, né? Até mesmo indo ao encontro do que a gente foi evoluindo nos conceitos de mudanças climáticas e também de segurança alimentar e nutricional. Mas outros problemas também começaram a ficar muito evidentes. Então, a urbanização e o aumento de uma demanda alimentar, aquela dúvida, né, que se tinha e aquele discurso muito malthusiano de que a produção agrícola não acompanharia o crescimento populacional. E aí a gente se depara com um crescimento populacional, uma produção agrícola que cresce acima desse crescimento populacional e uma população ainda vivendo em situação de insegurança alimentar e nutricional, né? O aumento desses eventos climáticos extremos, então ciclones, furacões. Em 2019, quando eu estive na FAO, Moçambique viveu 2 ciclones seguidos muito graves, assim. Então, esses eventos se tornaram muito mais comuns, mas principalmente eles são muito mais presentes nos países do sul global, que são muito mais vulneráveis a esses efeitos das mudanças climáticas, né? Além disso, né, se trouxe também o debate sobre a concentração da indústria alimentar, né, a presença de grandes corporações, mas não só, de grandes corporações, a tendência delas de se tornarem maiores, né, através de fusões de empresas, então a concentração desse poder na mão de poucas indústrias a nível global. Junto com isso, também um debate sobre sobrepeso, obesidade, outras comorbidades causadas, né, que estão ligados à má alimentação. E aí eu acho importante a gente destacar o relatório do The Lancet de 2019 sobre sindemia global. Eu acho que ali foi... certamente não foi o primeiro relatório que trouxe, né, essas coexistências de problemas, né, relacionados à alimentação e mudanças climáticas, mas foi o primeiro relatório que conseguiu realmente trazer tanta informação em um único documento. Então, esse relatório, eu acho que ele dá uma virada nos nossos debates sobre segurança alimentar e nutricional. E, além disso, a persistência da fome e da insegurança alimentar, inclusive em convivência com obesidade e sobrepeso, né? Não é incomum, principalmente em países do sul global, a gente vê pessoas que têm sobrepeso ou obesidade, mas que também estão em situação de fome. Então, essas coisas coexistem, porque isso é um reflexo, na verdade, da alimentação que está disponível para essas pessoas. Então, isso tudo tem sido estudado mais recentemente, tem sido tema dessas pesquisas mais recentes sobre o assunto. Próximo slide. Bom, como é que a segurança alimentar e nutricional, então, começa a entrar, os sistemas alimentares começam a ser debatidos dentro da Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Né? A primeira COP, então, aconteceu lá em 95, em Berlim, e, como eu comentei, lá na década de 90, ainda quando se falava de mudanças climáticas e alimentação, na verdade se falava sobre mudanças climáticas e agricultura. Então, estava muito relacionado a isso. Então, se sabia que os sistemas agrícolas, eles
eles eram fundamentais, eles deveriam ser discutidos, né, eles deveriam estar incluídos nessas discussões sobre mudanças climáticas, né? Já no Acordo de Paris, em 2015, veio a necessidade, ou se frisou a necessidade, de começar a abordar o tema de segurança alimentar e nutricional como uma estratégia, né, para promover esses sistemas agroalimentares sustentáveis. Mas foi em 2022 que, de fato, surgiu na COP o pavilhão da alimentação e agricultura. Então, que começou, então, a esse tema ser mais presente, ele ganha importância. Então, eu acho que a gente tem que ter em vista que, a partir de 2022 e as próximas COP, incluindo a nossa aqui em Belém, sistemas alimentares, eles estão ganhando, a segurança alimentar e nutricional, mas os sistemas alimentares, eles estão ganhando uma centralidade nesse debate sobre mudanças climáticas a nível global. Isso a gente pode ver, a gente pode ir para o próximo slide, já nos desenvolvimentos do desenvolvimento nos objetivos do desenvolvimento sustentável, desculpa. O segundo objetivo do desenvolvimento sustentável é fome zero e agricultura sustentável, né? Então, eu acho que isso já integra muito bem a preocupação e o debate de SAN como central para o debate sobre mudanças climáticas e sustentabilidade como um todo. Eu trouxe aqui alguns outros ODS, mas, assim, eu poderia dizer que os 17 ODS têm alguma relação com sistemas alimentares e mudanças climáticas, mas aqui eu trago 3 que eu acho que são bem interessantes, né? Que é o 2, então, que é o fome zero e agricultura sustentável, que fica muito evidente, mas também água potável e saneamento, que está diretamente relacionado à qualidade dos alimentos, e consumo e produção responsáveis, né? Aqui são 3, mas, de novo, a gente tem outros objetivos que a gente pode debater. O que eu acho que tem de interessante nos objetivos do desenvolvimento sustentável? Por que eu acho, quando eu digo que os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável poderiam ser relacionados a sistemas alimentares e mudanças climáticas? Justamente porque os objetivos do desenvolvimento sustentável têm um caráter intersetorial e interdisciplinar, que é muito interessante e que é necessário para esse debate, né, que a gente está tendo agora. Ele é necessário para pensar a segurança alimentar e ele é necessário para olhar para as mudanças climáticas, para ações de mitigação e principalmente para ações de adaptação. Próximo slide. Bom, e como é que SAN e clima aparecem juntos na agenda federal? Existem várias políticas, eu vou citar algumas, assim, vários momentos, vários equipamentos de SAN que fazem essa interlocução entre os dois temas, né? Tem desde o Plano ABC, que, como eu comentei da pesquisa junto com a Kátia e com a Cristiane, o Plano ABC eu acho que é o plano mais citado quando se fala de, mas o que está se fazendo em relação à produção de alimentos e mudanças climáticas? O primeiro que vem na ponta da língua dos gestores públicos é o Plano ABC, né? Que ele é um plano que ele funciona a partir do mapa, ele pensa enfim, ele incentiva práticas de integração, recuperação de pastagem, práticas mais sustentáveis, mas tem também outros elementos da política nacional que também tratam desse tema. Por exemplo, os 2 planos nacionais de segurança alimentar e nutricional, o 1 e o 2, agora está sendo construído 3, mas desde o primeiro plano, né, já vinham diretrizes que previam, né, a promoção da sustentabilidade e uma adaptação às mudanças climáticas no setor agrícola. Também tem o Plano Nacional de mudança sobre mudança do clima, que considera a importância dos sistemas agroalimentares, né, de forma a pensá-los mais sustentáveis para garantir frente a essas mudanças que estamos vivendo e viveremos ainda no futuro. Próximo slide. Aí, assim,
eu não sei vocês, mas eu tenho as minhas políticas preferidas, os meus equipamentos preferidos, eu tenho grandes paixões, e uma delas é o Guia Alimentar da População Brasileira. Inclusive, o Guia Alimentar da População Brasileira se descreve como um instrumento de promoção de desenvolvimento sustentável. Então, o Guia Alimentar ele já pensa, né, incentivando, né, por meio desse incentivo de alimentos in natura, e principalmente pensando em alimentação local, em hábitos locais. O Guia Alimentar também é uma ação pública que promove, né, esse debate entre SAM e clima. O PAA, né, que pensa na compra de alimentos e compra de alimentos da agricultura familiar, e quando a gente fala de agricultura familiar, geralmente a gente está falando de compras locais da agricultura familiar, então esse fortalecimento da agricultura familiar ele também visa, né, pensar em mitigar esses efeitos das mudanças climáticas. O Planapo, né, que agora nós estamos em processo de construção do Planapo, de um novo Planapo, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável e dos povos e comunidades tradicionais, né, pensando que essas comunidades elas contribuem, né, para pensar a sustentabilidade e resiliência desses sistemas alimentares frente a essas mudanças climáticas. Próximo slide. Aí, pensando um pouco regionalmente, e aí vem uma curiosidade sobre a minha pesquisa atual. Quando eu fui olhar para pesquisas políticas estaduais, uma das coisas que ficou muito claro era que tinham muitas políticas estaduais, mas também nacionais, né, a nível regional no Nordeste, que tinham um caráter de comunicação entre clima e segurança alimentar e nutricional. Mas aí eu destaco que não necessariamente elas são políticas que pensam mudanças climáticas. Na verdade, elas são políticas que pensam adaptação ao clima, mas que elas podem ser pensadas também, né? Ou elas podem inspirar políticas e programas e ações para pensar adaptação a mudanças climáticas, né? Então, assim, a gente tem os programas de cisterna, a gente tem o programa Água para Todos, o programa de desenvolvimento sustentável do semiárido, convivência com a seca, o projeto Dom Helder, né, que é para... ele tem o apoio do Banco Mundial, então ele visa implementar inovações e a adoção de práticas agrícolas sustentáveis, principalmente para a agricultura familiar. Mas, de novo, não necessariamente essas políticas e, né, programas foram pensados para mudanças climáticas, mas sim para uma adaptação para um clima, né? Mas que eu trouxe aqui justamente para a gente pensá-los como uma forma de inspiração nesse debate. Próximo slide. Bom, quanto às agendas estaduais, que são o meu objeto de estudo, eu trouxe aqui alguns exemplos, e não necessariamente os exemplos de políticas e programas, eles se traduzem em ações concretas, né? Eu estou falando aqui o que consta nessas agendas, né? Então, o Plano Estadual de Mudanças Climáticas do Acre inclui ações para agricultura familiar, para sistemas agroflorestais que visam adaptação climática, né, pensando na segurança alimentar e nutricional da população. O Plano de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de São Paulo também pensa em tecnologias agrícolas que reduzem a emissão de carbono, né, pensando em resiliência climática, né? E aqui, quando a gente fala em reduzem emissões de carbono, a gente vai um pouco na linha do Plano ABC, né, na política nacional.
Tem o Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica do Paraná. O Paraná é bastante impressionante, assim, tanto o Paraná, o estado, quanto Curitiba, a capital, com a quantidade de políticas de segurança alimentar e nutricional. Bom, essa política estadual de agroecologia, né, e produção orgânica do Paraná, então, ela é justamente para incentivar essa produção sustentável, né, de alimentos, mas também tem na própria política uma perspectiva de adaptação climática, né? Tem o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Minas, que também aponta a agricultura familiar, a adoção de práticas agroecológicas como uma forma importante de se pensar um futuro, né? O programa Paraná Mais Orgânico, de novo, como eu comentei, o Paraná tem essa característica, eu fiquei bastante impressionada, assim, né? De novo, pensando na agricultura como pensando nas práticas sustentáveis da agricultura para mitigar esses impactos na agricultura, né? Os impactos das mudanças climáticas. Aí aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o projeto Biomas, né? Que é para aumentar a resiliência climática das áreas agrícolas. A gente sabe que o nosso Pampa é um dos biomas que mais sofre, né, com desmatamento e em períodos, ele passa por períodos de seca no verão, já vem há alguns anos que a gente tem sofrido com isso. Então, é um projeto que visa aumentar essa resiliência climática, mas também tem como objetivo preservar a biodiversidade. Próximo. Nas agendas municipais, tem algumas coisas muito interessantes. Aí, isso foi uma conversa até com a Kátia a respeito das agendas municipais, porque a Curitiba, que não vai constar aqui na apresentação, é um município que tem uma super estrutura para pensar segurança alimentar e nutricional, mas, ao mesmo tempo, Curitiba não tem ainda essa correlação entre as ações climáticas, né? O plano de ação climática do município não pensa alimentação, o plano do município, né? O plano de segurança alimentar e nutricional pouco fala sobre adaptação climática, mas é um município que, como eu já tinha comentado nessa conversa com a Kátia, tem uma série de elementos, mas falha ao pensar essa relação entre ação climática ou mudanças climáticas e segurança alimentar e nutricional. São Paulo, o município de São Paulo, no plano de ação climática, tem muita coisa sobre alimentação. Então, isso foi bastante interessante de ver, né? Tem toda uma parte sobre agricultura urbana e periurbana, né? Que, aí pensando um pouco sobre a apresentação do Marcelo antes, né? O quanto a agricultura urbana e periurbana, na verdade, reduz as cadeias, né? E são uma forma de garantir também a alimentação para a população local, né? De forma, inclusive, às vezes mais acessível financeiramente, se tu tiver um bom apoio. Uma gestão de resíduos orgânicos, então, programas de compostagem, manejo de resíduos, redução, né? Que de forma também a pensar uma melhoria da qualidade do solo, e também pensando nessa... Oi? 5 minutinhos. Eita, vamos lá. Tá. Obrigado. Pensando nessa gestão de resíduos também para pensar como um apoio para a produção de alimentos. A alimentação escolar sustentável, né? Então, o PNAE já pensa isso, mas o próprio Plano de Ação Climática do município de São Paulo traz isso junto. E adaptação climática de forma a proteger a produção de alimentos nas mudanças climáticas, né, incluindo implementação de tecnologias, enfim. Próximo slide. Outro exemplo muito bom de políticas municipais, então, é do município de Belo Horizonte, né? Tem um programa também de agricultura urbana, inclusive com uma própria um mercado, uma feira da agricultura urbana, né, para comercialização desses produtos, que é uma forma de gerar renda e, ao mesmo tempo,
promover essa alimentação, né? As hortas comunitárias, as hortas escolares, toda uma correlação entre todos esses setores e elementos que compõem a segurança alimentar e nutricional como um todo, próximo. Sair correndo. Bom, o que a gente está vivendo aqui, eu trouxe uma charge do MAB, que eu achei que é muito bom. Assim, a gente vive no Brasil agora 2 extremos, mas talvez em 6 meses a gente esteja vivendo 2 extremos completamente diferentes. O fato é que a gente está convivendo com eventos extremos constantemente, o que deveria estar nos fazendo pensar, para além de políticas que relacionem mudanças climáticas e segurança alimentar e nutricional, planos emergenciais. E isso a gente não está pensando. Próximo slide. E aí eu trago aqui as minhas angústias para compartilhar com vocês, né? Fora, assim, a gente ter essa urgência de criação de planos, políticas, programas, equipamentos que abordem essa interseção entre SAN e mudanças climáticas, né, para garantir sustentabilidade, né, fortalecer a produção local, a gente também precisa pensar em coordenação, né? Então, é fundamental estabelecer uma forma de governança intersetorial para envolver esses setores e esses planos todos para que eles se conversem e pensem políticas, programas, equipamentos que produzam soluções eficazes de forma integrada, como é um exemplo aqui, o PNAE, né? Então, como é que a gente pensa outras ações desse tipo de forma integrada, né? E a minha grande angústia é que a ausência desses protocolos tem uma lacuna, falta de plano, protocolo específico para SAN em situações de emergências climáticas. A gente viveu agora no Rio Grande do Sul isso, a gente viu, por exemplo, a gente não ter acesso à água dentro do estado, né? No município de Porto Alegre, ter que entrar na fila para comprar uma garrafa d'água, às vezes não conseguir, uma boa parte da população que não tomava água com gás teve que passar a tomar, porque era o que estava disponível. Dando o exemplo da água, mas também outro exemplo muito duro, isso foi, de novo, numa das entrevistas que nós fizemos para o projeto com a Kátia e com a Cristiane, foi descobrir, por exemplo, quando se deparou com a situação dos Yanomamis da Amazônia no passado, não se tinha um protocolo de como solucionar aquilo, não se sabia como lidar com essa emergência. Então, eu acho que o que eu queria trazer aqui é justamente, existe o plano de se construir esse protocolo a nível nacional, mas a gente tem que começar a exigir que esses protocolos existam a níveis municipais e estaduais, de forma que a gente tenha respostas mais rápidas quando a gente vive esses extremos, e a gente tem vivido cada vez mais vezes, né? No último ano a gente já viveu 3 vezes. Então, eu queria deixar essa reflexão para pensar mudanças climáticas e segurança alimentar e nutricional também em situações de emergência. É isso, muito obrigada. Muito grato, Fernanda, pela fala, também ao professor Marcelo. Eu passo agora passando para o momento das perguntas também.